Os répteis têm fascinado os humanos por séculos com suas características únicas e comportamentos fascinantes, desde camaleões furtivos até anacondas gigantes. Essas criaturas escamosas vêm em todas as formas e tamanhos. Então, junte-se a mim para o vídeo de hoje, onde vou listar os 15 répteis mais incríveis do mundo. Número 15. A anaconda verde, medindo até 29 pés, aproximadamente 8,8 metros, de comprimento e pesando até 250 quilos, a anaconda verde é inegavelmente o rei incontestável das serpentes. Essa monstruosidade é tão grande e pesada que se adaptou à vida aquática, fazendo sua casa em rios, pântanos e brejos, já que nadar é muito mais fácil do que arrastar seu corpo pesado em terra firme. Como resultado, as anacondas verdes evoluíram seus olhos e narinas para ficarem na parte superior da cabeça, para poderem respirar e enxergar enquanto o resto do corpo está debaixo d'água. A anaconda verde é nativa das selvas da América do Sul, onde é o predador dominante, usando visão, olfato e detecção de calor. Nenhum animal na floresta amazônica está seguro, incluindo onças pintadas, mas mesmo assim, as presas comuns incluem capivaras, crocodilianos, porcos selvagens, aves e antas. Mas para aumentar o fator de medo, essas serpentes são infames por suas tendências canibais, com fêmeas grandes consumindo machos menores. No mundo das anacondas verdes, as fêmeas são o sexo maior e, como outras jiboias, as anacondas verdes matam suas presas por constrição, envolvendo-as e apertando-as até a morte. Isso é seguido pela consumação do animal morto, começando pela cabeça, novamente. Como outros constritores, as mandíbulas das anacondas verdes são destacáveis, permitindo que engulam presas grandes. Depois de uma refeição grande, as anacondas verdes podem ficar semanas ou até meses sem comer. Elas vivem vidas bastante solitárias, buscando apenas uns aos outros para se reproduzir. Ao contrário de outras serpentes, elas dão à luz filhotes vivos, podendo ser até 80. Número 14. O iguana terrestre das Galápagos. Poderia ser argumentado que Darwin passou grande parte de seu tempo lá estudando sua teoria da evolução e sobrevivência do mais apto. A região é lar de uma infinidade de espécies de fauna adaptadas de forma única, e uma delas é o iguana terrestre das Galápagos. Darwin descreveu inicialmente esses iguanas como feios, mas graças aos seus corpos marrom-avermelhados e ventres amarelo-alaranjados, esses répteis são absolutamente incríveis. Eles são um dos maiores lagartos do mundo, crescendo de 0,9 a 1,5 metros de comprimento e podendo pesar até 14 quilos, mais ou menos do tamanho médio de um cão de estimação comum. Para manter seu sangue frio aquecido, esses gigantes iguanas passam o dia nas rochas vulcânicas, aquecendo-se ao sol antes de se enterrarem à noite para conservar seu calor corporal. Eles até estabeleceram uma relação simbiótica com as aves locais, que se alimentam rapidamente de carrapatos e parasitas que normalmente residem em seus corpos escamosos. Esses iguanas se alimentam principalmente das plantas que crescem nas rochas, como os cactos ou puntia. Mas também são conhecidos por serem carnívoros oportunistas. Às vezes, se encontrarem, comem felizes pequenos insetos, centopeias e até alguns crustáceos. Os iguanas terrestres das Galápagos são considerados ameaçados, com uma estimativa de 5 a 10 mil indivíduos restantes, o que é bastante triste, considerando que nos dias de Darwin, as ilhas estavam cheias desses répteis. Como isso aconteceu? Bem, graças à introdução de animais selvagens como porcos, cães, gatos, ratos e simplesmente soldados atirando neles por diversão, os iguanas perderam sua dominância na cadeia alimentar. Os esforços de conservação e ajuda começaram na década de 1990. Número 13. Gavial. Quando pensamos em crocodilos, nossa mente geralmente vai para os répteis maciços com mandíbulas largas capazes de partir tartarugas com casca dura ao meio. E embora esses certamente existam, não podemos esquecer do visual único do gavial. O inconfundível gavial é conhecido por seu focinho longo e fino, que usa para capturar peixes. No focinho do macho está o gavião titular, esse crescimento bulboso na ponta. E graças às suas bocas longas, o gavial está entre os maiores de todos os crocodilianos vivos, com fêmeas crescendo de 2,4 a 4,5 metros e machos de 3 a 6 metros de comprimento. Esse focinho estreito carrega mais de 50 dentes afiados de uma só vez e geralmente é 1 metro mais longo do que a largura da base do crânio. É uma adaptação única que tem intrigado os cientistas por décadas e deu origem a várias teorias sobre por que evoluíram assim. Mas uma coisa é certa, o longo focinho cheio de dentes entrelaçados deixa pouco espaço para resistência ao capturar presas. Um adulto gavial vai desmembrar peixes maiores e engolir pedras gástricas para ajudar a quebrar a carne em pedaços menores e mais fáceis de digerir.
Embora os gaviais provavelmente tenham evoluído no subcontinente indiano, as chances de encontrar um na natureza são mínimas. Até 2006, existiam apenas 250 indivíduos selvagens, em grande parte devido à intervenção humana. Eles são frequentemente caçados por suas peles e crânios, para fins medicinais indígenas, mortos por explosões de pesca com dinamite, e seus ovos são consumidos em excesso pelos seres humanos. Canais de irrigação e mineração de areia também alteraram os cursos dos rios, destruindo seus habitats. Número 12. Lagarto-dragão. Estamos aprendendo que você não precisa ser um pássaro para voar. Tudo o que você precisa é do corpo certo e de uma atitude determinada, o que acho que é uma coisa boa para o próximo voador desta lista, o lagarto-draco. Parece um monstro de um videogame, mas na realidade eles são bem menos maléficos e muito mais interessantes. Esses caras são realmente incríveis, meio fofos até, e vêm equipados com uma dobra de pele entre suas costelas alongadas. Essas abas coloridas de pele podem se expandir e retrair à vontade para ajudar a manter a espécie viva. Mas como algo tão simples pode fazer algo tão importante? Bem, para começar, o lagarto-draco usa essas abas para planar de árvore em árvore, fazendo fugas rápidas, fáceis e eficientes quando os predadores se aproximam demais. Mas eles não apenas salvam vidas, também ajudam a manter a espécie atraindo um parceiro. Quanto maiores e mais coloridas as abas de pele, melhor a chance de atrair um parceiro e transmitir não apenas melhores instintos de sobrevivência, mas asas mais confiáveis. Mas a legalidade não para por aí, porque os lagartos draco também usam suas caudas para ajudar a se guiar pelo ar, viajando cerca de 60 metros de cada vez. Eles podem até girar seus pulsos até 90 graus para agarrar suas asas durante o voo e manter um controle ainda melhor. Embora os lagartos draco possam voar longe, não crescem além de alguns centímetros de comprimento, cauda inclusa. Esses estranhos pequeninos podem ser encontrados em toda a selva do Sudeste Asiático e ajudam no controle de pragas da região, mantendo as populações de termitas e formigas sob controle. Número 11. A tartaruga de couro. A tartaruga de couro é conhecida por sua falta distinta de escamas e carapaça dura. Em vez disso, possui um carapaça ósseo coberto por pele negra e uma textura mais semelhante ao couro. Por ser uma das maiores espécies de tartarugas do mundo e dos répteis e vertebrados mais amplamente distribuídos no mundo, também é uma das espécies de répteis mais conhecidas. Na verdade, quando vemos tartarugas pondo ovos na praia, geralmente são elas que estamos vendo. Elas são realmente criaturas incríveis. Durante a temporada de migração, a tartaruga de couro nada cerca de 16 mil quilômetros entre locais de nidificação e alimentação. A migração mais longa registrada foi entre 2007 e 2008, quando uma tartaruga nadou por mais de 20 mil quilômetros entre Nova Guiné e Oregon, colocando até mesmo os melhores nadadores olímpicos no chinelo. Elas costumam nidificar em praias tropicais e subtropicais, mas suas adaptações únicas permitem que nadem para águas mais frias onde outros répteis têm medo de se aventurar. Seu tamanho corporal maior, aliado a uma camada de gordura, ajuda-as a produzir e manter seu calor corporal. Uma rede única de vasos sanguíneos transfere calor dos membros, elevando a temperatura do sangue nas veias antes de atingir o coração. E elas fazem tudo isso enquanto mergulham a profundidades de até cerca de 1.200 metros e ficam submersas por cerca de 85 minutos de cada vez. Um aspecto das tartarugas de couro que realmente vai te deixar inquieto à noite é a boca delas. Como se servissem de inspiração para o poço do Sarlacc, o esôfago delas é revestido com papilas e espinhos queratinizados afiados que permitem se alimentarem de águas vivas. Número 10. A tartaruga do rio Mary. A tartaruga do rio Mary é um dos répteis mais legais por aí e também um dos mais fofos. A tartaruga do rio Mary parece que saiu vagarosamente das páginas de A História Sem Fim e caiu nas águas da Austrália. Essas tartarugas são endêmicas do rio Mary, em Queensland, Austrália, e foram mantidas como animais de estimação por mais de 2 décadas antes de serem classificadas como uma nova espécie. A única espécie no gênero Zour, essas tartarugas de pescoço longo se separaram de seus ancestrais comuns há mais de 40 milhões de anos. Em comparação, nós humanos nos separamos de nossos parentes mais próximos, os bonobos, há menos de 10 milhões de anos, então esses caras são antigos. Eles são incrivelmente únicos graças ao uso da respiração bimodal, o que significa que são capazes de absorver oxigênio debaixo d'água através de seu cloaca. Devido a essa adaptação aquática, eles podem ficar submersos por até 3 dias. Alguns fãs mais zoados da tartaruga do rio Mary começaram a chamá-la de tartaruga respiradora de bunda.
Mas a parte mais legal do respirador de bunda é como algas podem se formar em suas cabeças e cascos, que se assemelham a um penteado verde ondulado. Infelizmente, esses répteis de cabelo verde estão na lista de espécies ameaçadas desde 1970. A construção de barragens e a coleta de ovos para o comércio de animais de estimação foram um grande fator em seu declínio. Além disso, o fato de a tartaruga do rio Mary levar um tempo excepcionalmente longo para atingir a maturidade sexual, cerca de 25 anos, torna a reprodução difícil. Número 9. Gecos. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, muitos não sabem muito sobre esses répteis barulhentos e escamosos que têm sotaque australiano. Dependendo de onde você mora no mundo, não é incomum vê-los se escondendo sob arbustos ou até mesmo grudados nas paredes de sua casa. Mas eles também são bastante ágeis, quase como praticantes de parkour, e quando estão fugindo de predadores maiores e às vezes mais rápidos, precisam de um bom plano de fuga. Então os lagartos utilizam algo chamado inversão rápida. Se o lagarto estiver correndo em uma saliência e vir que está se aproximando de uma beirada, ao invés de tentar um salto para se salvar, eles simplesmente se seguram e viram para baixo, jogando um clássico jogo de esconde-esconde. Quando o predador olha para baixo, acreditando que sua presa reptiliana caiu para a morte, sem saber que o lagarto está logo abaixo deles, prendendo a respiração, esperando não ser notado. Mesmo assim, nenhum outro animal seria capaz de realizar esse ato de equilíbrio como o lagarto invertido. Cerca de 60% das espécies de lagartos têm almofadas adesivas nas patas que lhes permitem aderir a praticamente qualquer superfície sem o uso de líquidos ou tensão superficial, tornando-os os ninjas do reino animal. 8. Lagarto cornudo do Texas. Às vezes, os lagartos se camuflam ao seu redor, alguns esticam a língua em um piscar de olhos para pegar presas desprevenidas, e alguns até disparam sangue dos olhos. Sim, estamos falando do lagarto cornudo do Texas. Esses lagartos têm uma das adaptações mais estranhas e mórbidas de todo o reino animal. Apesar dos chifres e espinhos que crescem em seus corpos, há muitos predadores que tentarão fazê-los de refeição, e é aí que entram os jatos de sangue. Quando um predador se aproxima demais para conforto, o lagarto cornudo do Texas dispara sangue de seus olhos em direção à boca do animal maior. Mesmo se o predador gostar de sangue, o sangue desse lagarto é repugnante. Apenas um gole desse sangue desagradável é o suficiente para fazer o predador fugir e procurar algo mais agradável. É como se alguém devolvesse comida na cozinha de um restaurante. Claro, é estranho e nojento, mas ei, funciona. E este lagarto cornudo do Texas é apenas mais um lembrete de que você não mexe com o Texas. 7. A mamba negra. Muitas pessoas famosas adotaram o nome de código Mamba Negra, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant, e é claro, a noiva de Kill Bill. E quando você ouve falar dessa grande cobra, você entenderá como essas pessoas conseguem honrar esse nome. A mamba negra é uma das cobras mais longas do mundo, algumas chegam a ter mais de 4 metros de comprimento na natureza, mas geralmente têm entre 2,5 e 3 metros de comprimento. Ao contrário de alguns de seus parentes serpenteantes, que podem alcançar dimensões massivas e pesos inimagináveis, a mamba negra pesa apenas cerca de 1,4 kg, mas é esse corpo magro que torna seus movimentos incrivelmente rápidos, deslizando a uma velocidade de quase 8 km por hora. E a pior parte sobre esses pequenos assassinos é que eles caçam tanto no chão quanto nas árvores. Eles também são extremamente agressivos, atacando qualquer coisa que se aproxime demais, querendo ou não comer. De fato, o veneno da mamba negra mata um ser humano adulto em apenas cerca de 20 minutos, é tão letal. Mas, ao contrário do nome, as mambas negras são cinzentas ou marrons, e na verdade são suas bocas, que são pretas por dentro e sempre estão abertas quando ameaçadas, que lhes renderam esse nome notório. Essas cobras venenosas vivem nas savanas da África Central e Oriental e, felizmente, possuem um status de conservação de menos preocupação. São as criaturas que cruzam seu caminho que deveriam se preocupar. 6. Diabos espinhosos. A Austrália é um continente onde parece que tudo está tentando te pegar. Aranhas saltadoras pulam nas pessoas e cobras se escondem na vegetação prontas para atacar, mesmo nas cidades. Mas o Otak é uma fera completamente diferente. E, a menos que você tenha nascido e sido criado para sobreviver ao temperamento da paisagem, não vai durar muito. Mesmo para os animais do deserto, a água é incrivelmente escassa, mas felizmente para o diabo espinhoso, não precisa se esforçar muito para saciar sua sede. A pele do diabo espinhoso evoluiu para incorporar um processo conhecido como ação capilar, que permite absorver água como um papel absorvente.
As escamas do lagarto são estruturadas de tal maneira que, quando o orvalho do ar cai sobre seu corpo, escorre para os cantos da boca do animal como uma fonte de água o dia todo. Eles até podem absorver água da lama e das poças ocasionais do Oltak. Parece uma adaptação que você encontraria no planeta de Racus. E qualquer diabo espinhoso cujas escamas não formem um padrão perfeito, bem, eles acabam morrendo. Mas o que é realmente legal sobre esses pequenos sedentos é que você pode realmente ver a água começando a se acumular em sua pele quando ficam molhados. 5. Jiboia. O que dizer sobre a famosa jiboia? Bem, até mesmo como animais de estimação em casa, mas um fato estranho sobre as serpentes constritoras em cativeiro é que elas podem crescer mais do que o normal, em comparação com as que vivem na natureza. Isso ocorre porque, na natureza, elas comem menos e têm mais parasitas intestinais, o que significa que estão recebendo muito menos nutrientes do que seus parentes mantidos atrás de portas fechadas. Essas serpentes enormes não ouvem muito bem, então elas dependem de suas mandíbulas para perceber as vibrações de possíveis presas no chão, e os órgãos sensoriais de calor permitem que literalmente sintam a presença de animais de sangue quente, meio que como um vampiro. E embora elas não sujem o sangue de suas presas ou liberem um veneno letal, apenas a mordida por si só pode exercer 12 libras de pressão por polegada quadrada, e suas bocas são revestidas com dentes finos, porém afiados, para prender suas refeições. A maioria dos humanos mordidos por uma jiboia são donos inexperientes que as alimentam na mão e, quando isso acontece, a melhor coisa a fazer é manter a calma, respirar e esperar a cobra soltar. Número 4. A tartaruga mata-mata. A Amazônia é o lar de alguns dos animais mais incríveis do mundo, é claro, desde aves vibrantes até panteras lindas, porém letais. Escolher um favorito é praticamente impossível, e então temos a tartaruga mata-mata. Por onde começar com essa? A tartaruga mata-mata tem um pescoço estranho, longo, alargado e largo, coberto de verrugas e franjas de pele. Seus pequenos olhos arregalados estão localizados nas laterais de sua grande cabeça triangular e sua boca larga tem um focinho longo e tubular, que ela usa como um snorkel, então mesmo que a mata-mata não possa realmente respirar debaixo d'água, ela meio que consegue respirar debaixo d'água. Elas vivem em substratos lamacentos e turvos da Amazônia, e graças à sua visão extremamente ruim, elas dependem de abas nervosas e carnudas que se projetam de suas cabeças para sentir vibrações e responder a estímulos. Elas podem parecer pequenas, já que suas conchas não chegam nem a 2 pés de diâmetro, mas podem pesar até 40 libras. De forma alguma são os répteis mais bonitos do mundo, mas quando se trata do visual geral, realmente não há nada igual a elas. Número 3. O crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo é o mais próximo de uma fera pré-histórica dos dias modernos que você vai encontrar, e há uma razão para eles terem conseguido sobreviver tanto tempo quanto sobreviveram. Quando você está no topo da cadeia alimentar, ninguém vai mexer com você. Normalmente encontrados em regiões tropicais da África, Ásia, Austrália e nas Américas, os crocodilos vivem em lagos, rios, áreas úmidas e até mesmo em algumas áreas de água salgada, mas a espécie do Nilo é uma das maiores, pesando cerca de 1.600 libras e mata mais pessoas nos continentes asiático e africano do que qualquer outra de sua espécie. Muitas mortes causadas por crocodilos passam despercebidas, não são registradas e não têm testemunhas, mas estima-se que esses monstros de 4 patas matem cerca de 1.000 pessoas por ano. É uma estatística incrivelmente infeliz, mas quando um crocodilo do Nilo tem sua presa na mira, há pouco a ser feito naquele momento. Conhecidos por sua técnica de caça por emboscada, esses crocodilos são caçadores indiscriminados e atacam qualquer animal que esteja ao alcance, incluindo humanos. Seu ataque geralmente se resume a um salto da água e a mordida em sua vítima com suas poderosas mandíbulas, arrastando-as de volta para a água para afogá-las antes de escondê-las embaixo de galhos ou rochas submersas para comer mais tarde. Os ataques brutais contra humanos geralmente acontecem quando as pessoas estão lavando perto de margens de rios e lagos e quando pescadores estão entrando e saindo de seus barcos. Cerca de 40% dos ataques de crocodilos em humanos são fatais, sendo as crianças mais vulneráveis do que os adultos devido ao seu tamanho. O risco de um ataque de crocodilo aumenta nas estações mais quentes, quando os crocodilos têm mais energia, e por causa da forma de seus corpos, os crocodilos evoluíram para usar uma técnica conhecida como rolo da morte, onde agarram sua presa e giram para desmembrá-la, facilitando a refeição. Número 2. Cobras reais. Apenas ouvir a palavra cobra real já é o suficiente para arrepiar os cabelos da nuca, mas espere até aprender um pouco mais sobre elas. Assim como muitas outras, as cobras reais comem coisas como pássaros, roedores e até alguns lagartos, e estrangulam suas presas até a morte antes de engoli-las inteiras.
Elas não têm veneno como as cascavéis ou as sucuris, mas participam de uma ofagia, ou seja, comem cobras. Isso mesmo, a cobra real é grande o suficiente para engolir cobras menores inteiras, e isso inclui as venenosas também. Mas como isso é possível? Bem, ao longo de milhões de anos, a cobra real desenvolveu uma imunidade ao veneno de cobra. É simples assim, isso as torna adversárias incrivelmente formidáveis para qualquer cobra que deseje engolir. Então, quando as cobras se enfrentam, a cobra real agarra as mandíbulas de sua presa serpentina e a estrangula, depois a engole da cabeça para a cauda. E por causa de sua imunidade especial, sua presa preferida são as víboras. Isso pode parecer uma adaptação incrível, mas é realmente benéfica para o ecossistema local. Sem a cobra real, seus parentes venenosos se tornariam predadores dominantes e superpopulacionais na área, já que nada mais seria capaz de comê-los. Então, se você se deparar com uma cobra real no deserto, é melhor manter distância desses caçadores agressivos, mas não se esqueça de reconhecê-las, pois, no final do dia, elas evitam que cobras como mambas negras e naja-reis dominem o mundo. Número 1. Dragão de Komodo. Tudo bem, já ouvimos falar dos dragões de Komodo antes. São lagartos monitores grandes, rápidos e mortais, que podem chegar a 3 metros de comprimento, pesar 90 kg e correr a velocidades de até 19 km por hora. Esses grandes lagartos são o mais próximo de um Godzilla da vida real que vamos encontrar, e embora muitos digam que o dragão de Komodo é venenoso, ainda há um pouco mais nesse fato. Sim, o dragão de Komodo tem 2 glândulas de veneno em sua boca que prontamente causarão desde inchaço até pressão sanguínea reduzida e choque até paralisia. É algo com o que você não quer mexer. Mas além da dor intensa e da paralisia, o dragão de Komodo encontrou uma maneira de acrescentar insulto à injúria. O interior de suas bocas é um verdadeiro esgoto de bactérias e sujeira. Sua saliva está cheia de E. coli, que geralmente é encontrada em fezes, e que pode causar infecções urinárias em humanos. Essa lista nojenta pode continuar para sempre, e um dragão de Komodo pode ter até 60 cepas diferentes de bactérias repulsivas em sua boca a qualquer momento. Então, enquanto um chicote de cauda bem colocado por si só pode matar alguns animais pequenos, são suas mordidas infecciosas e venenosas que derrubam algo tão grande quanto um búfalo d'água em minutos. Os cientistas não têm ideias sobre como esses lagartos podem sobreviver com um sistema de esgoto em suas bocas. Acho que todos nós temos que fazer o melhor com as cartas que nos são dadas na vida, mas os dragões de Komodo, bem, eles receberam um royal flush. Até a próxima!